Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o último vídeo do Laureano, do Russo e também do pastor aqui na cidade de Araraquara, que nos recebeu muito bem. E é o seguinte, a gente vai falar muito sobre o futebol do Vasco, situação envolvendo aí reforços, vamos falar sobre a manifestação que vai acontecer no dia 5, vamos abordar aqui a situação da SAF e a Eleja Online. Hoje surgiu uma notícia aí, onde o Vasco da Gama está devendo a Eleja Online. A listagem agora vai aparecer quem assinou esse contrato aí. A farsa vai cair por terra? Olha, vamos debater muito aqui neste vídeo. Então, sem demoras, se inscrevam no canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, e por favor, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então vamos começar a falar do futebol. O Vasco da Gama ainda está aqui em Araraquara. O Vasco ainda não foi para o Rio de Janeiro. A gente passou agora pelo hotel e a gente viu o ônibus do Vasco da Gama lá. Então o Vasco aí fazendo a sua logística de maneira muito demorada, certo? O Zé Ricardo, tudo indica que deverá fazer modificações. E pastor, 3 zagueiros aí para esse jogo. O que o senhor acha aí desses 3 zagueiros? Bom, boa tarde a todos aí, boa noite para todos que vão nos acompanhar um pouquinho mais tarde. Meu amigo, eu espero que essas mudanças possam surtir efeito, porque não adianta também colocar um zagueiro a mais se nós não tivermos uma criação para sair jogando, né? E como fazer alguma jogada para que o time possa concluir em gol, para que a gente não passe pelo sufoco que passamos na noite de ontem, né? Nos classificamos sim, né? Mas com apenas 4 chutes durante o jogo inteiro, e esses 4 chutes, todos eles no primeiro tempo. A gente espera aí que nesse jogo contra o Flamengo aí mudanças possam ser feitas aí pelo Zé Ricardo, que elas venham surtir efeito. Como é um clássico, que tudo é diferente, as coisas são totalmente diferentes do que uma partida com menor, né, apoio do público, né, uma partida que não seja com um time tão grande assim. Eu acho que isso também mexe com a cabeça do jogador, né? Todo jogador gosta de ter jogos grandes para poder disputar. A gente espera que com isso também possa ser algo motivacional para que o Vasco aí, né, com esses possíveis 3 zagueiros, possa fazer uma boa partida e quem sabe aí arrancar uma vitória, né, contra o Mulambo da Gávea. Isso aí. E Russo, dia 18 estreia de novo uniforme da capa aí, confirmado para o dia 18, agora as camisas do Vasco com a faixa atrás. Russo, você gosta mais da camisa do Vasco com ou sem a faixa nas costas? Laureano, muito tempo atrás, a gente sabe muito bem que teve essas faixas também na parte da frente e de trás, principalmente na década de 80. Ele, nesse lance de camisa, hoje não está influenciando em muita coisa o Vasco da Gama. O que me preocupa muito, Laureano, hoje é infelizmente esse time aí do Vasco. O time que preocupa para a temporada de 2022, a gente fica muito preocupado, o time é muito limitado e precisamos urgentemente de muitos reforços para o Vasco, sim, subir para a elite do futebol aí brasileiro para 2023. Para isso, tem que contratar, Laureano. E essa é a minha preocupação, e preocupadíssimo também com esse jogo de domingo, com essa exibição que o Vasco teve ontem. Porque 22 chutes da Ferroviária de Araraquara contra 4 do Vasco é algo que, contra o Flamengo, o Vasco tem que melhorar muito para conseguir um resultado aí de uma vitória em cima deles. Porque com esse futebol, me preocupa muito esse jogo de domingo, Laureano. É isso aí, preocupa todos nós, né? E com relação a reforços aí, o Vasco tem que se reforçar mesmo.
O jornalista hoje, Fábio Azevedo, ele disse que o Vasco está monitorando aí jogadores da Ucrânia e da Rússia, né? Usando aí de um momento inoportuno para poder fazer especulações aí de mercado nesses países aí. O Vasco não confirmou rigorosamente nada e a gente vê jornalista aí sacaneando o Vasco, especulando o jogador que não tem nada a ver. Bom, ainda sobre o senhor Fábio Azevedo, falando agora sobre a manifestação. A nossa manifestação está marcada para o dia 5 de março, lá em São Januário, tá? A gente está muito próximo aí de conseguir os 2/3 aí das assinaturas do quadro social, chegar aos 100%. E hoje esse jornalista gravou um vídeo aí, onde ele disse aí que só tem robô. Aqui o robô para você, ó. Dá o robô aqui para você. Então é o seguinte, um sem moral, flamenguista, rubro-negro, é isso que você é. Você usou a camisa do Flamengo tentando desmerecer esse movimento, você que era a favor. Só que o teu amor, não sei por que acabou aí, né? Você que fazia parte aí do projeto Somamos. Sobre a situação da SAF, pessoal, não fiquem preocupados. Hoje teve aquele problema lá com o Itaú, mas vai cair aí os 70 milhões na conta do Vasco da Gama. Perfeito? Sobre essa situação aí, rapidinho, gente, que a gente tem mais assuntos aqui para poder tratar. Russo, sobre essa situação da manifestação do dia 5, tá de pé, né? Com certeza, Laureano. Não vou estar presente presencialmente, mas virtualmente vou estar participando, né? Porque tem uma viagem marcada aí para amanhã, mas virtualmente vou estar participando. E você, torcedor vascaíno, compareça dia 5 de março a São Januário. Precisamos de vocês para essas coletas de assinaturas, para a gente destituir toda essa gestão aí que simplesmente está acabando com a nossa instituição. Mas brevemente, se Deus quiser, estaremos jogando esses caras para fora de São Januário, Laureano. E pastor, o senhor é robô? Não. Não sou robô. Não sou robô. E convoco a todos os torcedores do Vasco para que no dia 5 agora, nesse próximo sábado, esteja conosco na fachada principal de São Januário para juntos lutarmos contra tudo isso que tem acontecido contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. AGE sim, SAF não. E é o seguinte, gente, hoje a gente tomou conhecimento que a empresa Eleja Online ingressou com um processo em face do Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama não pagou os valores referentes àquela enquete. Essa situação foi posta pelo jornalista Anselmo Góes, né? E é o seguinte aqui, a gente tem que perguntar quem assinou esse contrato. Foi o Campelo que assinou? Se foi o Campelo, litigância de má fé. O Campelo foi lá na delegacia, falou que não ia assumir nenhum risco, entendeu? Ao Vasco da Gama contratando essa empresa. Foi o Mussa? Se foi o Mussa que assinou, ele não tem competência para assinar, uma vez que ele não é presidente, ele não fazia parte da diretoria administrativa. Então eu estou cobrando aí os advogados que falam aí de Vasco da Gama, por favor, tornem a público aí, o processo é público, pegue esse contrato e exponha pra gente saber o que de fato está acontecendo. Porque o Vasco da Gama, de forma muito estranha, fez uma promessa aí de pagamento de R$60.345 e a gente quer saber aí, muito caro mesmo, o Vasco só teria pago aí R$6.000 nessa situação toda. Então, pastor, finaliza aí para falar pra gente sobre essa situação. Então, segundo aí o Anselmo Góes aí no Globo, né, a Eleja Online está processando o Vasco no TJ devido a um processo aí que eles estão cobrando ao Vasco, do Vasco R$ 54.247,48, tá, que era do pagamento da Eleja Online para fazer as eleições de 2020. E segundo se encontra lá, a promessa de pagamento total era para que o Vasco pagasse a Eleja Online R$ 60.345.
porém desse valor, apenas R$ 6.097,52 foram pagos da primeira parcela. E a gente espera aí, como Laureano que acabou de falar, que a gente possa ver transparência de quem assinou esse contrato. Queremos saber. E isso tem como saber porque está lá nos autos do processo. É o que a gente espera que apareça para que a torcida veja o nome de quem se encontra nessa assinatura desse contrato, que já está um imbróglio gigante e ajudou a atrapalhar ainda mais o processo eleitoral do Vasco da Gama. É isso aí. Então a gente está cobrando aqui esse contrato e quem assinou. E a gente tem denunciado todos os dias. Não é porque a gente apoia o Levenciano, porque foi golpe e essa história está muito mal contada. Então agradecer o Russo aí, certo? Agradecer o pastor, perfeito. Vai dar Vasco e dia 5 estaremos lá. E robô é a puta que o pariu. Vai dar Vasco. Tamo junto aí. Valeu. Tamo junto.